paz e alegria de Jesus. Qual será a oração que é atendida por Deus? E qual seria o tipo de oração que, eventualmente, Deus simplesmente viesse a ignorar? A resposta para essas perguntas está numa parábola de Jesus de Nazaré, a parábola do fariseu e do publicano. Eis a narrativa do Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículos 9 e seguintes. Jesus contou ainda esta parábola para alguns que, convencidos de serem justos, desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu, de pé, orava interiormente deste modo: Ó Deus, eu te dou graças, porque não sou como o resto dos homens, ladrões, injustos, adúlteros, e nem como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo de todos os meus rendimentos. O publicano, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, pecador. Eu vos digo que este último desceu para casa justificado mais do que o outro, pois todo aquele que se exalta será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. O que era um publicano no tempo de Jesus? O publicano era nada menos que um judeu que aceitava o trabalhinho sujo de cobrar impostos dos seus compatriotas e fazia isso a serviço dos invasores romanos que tinham dominado a Palestina desde o ano 39 a.C., com as legiões de Marco Antônio e Otaviano, e colocaram no trono um tiranete a serviço de Roma, Herodes. Naturalmente, um publicano fazendo esse tipo de trabalho era muito mal visto e até mesmo odiado pelos judeus. E era normal que o imposto cobrado fosse acrescido com algum para o bolso do cobrador. Por isso mesmo, os publicanos eram incluídos no grupo dos ladrões. E quem era o fariseu? Os fariseus formavam entre os judeus o grupo mais fiel à lei mosaica e muito apegado à tradição oral dos seus doutores, em contraposição aos saduceus, então no poder, e que dominavam o templo e o culto num detestável exemplo de ambição e de avareza. Como indica o nome, fariseus, do hebraico parushim, os separados, eles se sentiam mesmo um grupo à parte, que não se misturava à gentinha ignorante. Eles eram superiores ao resto. Embora Jesus tivesse, sim, alguns amigos entre os fariseus, este grupo via Jesus como um herege que agia fora da lei, como na sua liberdade diante dos preceitos ligados ao dia do sábado. De qualquer modo, um fariseu tinha grande prestígio na sociedade da época. Podemos até dizer que os fariseus eram os mais religiosos, ainda que essa aparência religiosa, denunciada por Jesus, não correspondesse ao seu interior. Sepulcros caiados, fulminou Jesus. Mas voltemos à parábola e aos 2 tipos de oração. O fariseu se sente em casa. Estou no meu lugar. De pé, cabeça erguida, ele se apresenta a Deus de modo negativo. Ele diz o que ele não é. Eu não sou ladrão, não sou injusto, não sou adúltero. O publicano, ao contrário, não está nada à vontade ali no templo. Ele se sente indigno, vai lá para o fundo, à distância, e se apresenta como aquilo que ele é: sou pecador. Enquanto o fariseu se gaba diante de Deus e elogia o seu próprio comportamento, o publicano se rebaixa, se humilha, ou seja, ele encara a sua verdade pessoal. O fariseu espera que Deus fique admirado com as suas virtudes, reais ou imaginárias. Já o publicano espera apenas que Deus tenha compaixão dele. Quem está contando essa parábola é Jesus, o Filho de Deus que se encarnou e veio ao mundo. E ele veio ao mundo para quê? Para organizar um clube com as pessoas perfeitas e virtuosas?
Ou terá vindo ao mundo Jesus para salvar o pecador, curar o doente, iluminar o cego? Então, nós podemos imaginar como Deus contemplava os dois homens em oração naquele momento. O fariseu, com a sua longa túnica, enfeitada com borlas até os pés, as caixinhas com fragmentos da lei na sua testa, cabeça erguida e rezando em voz alta, feliz e satisfeito consigo mesmo, com a sua perfeição. Já o publicano, de cabeça baixa, batendo no peito, quase em desespero, o coração ruído e dolorido pelo distanciamento de Deus. Ele sabe que teria de mudar de vida, devolver tudo o que roubou, mas como encontrar todas as suas vítimas que ele tinha prejudicado? O publicano sabe que não merece nada, absolutamente nada. Só pode contar com a misericórdia de Deus, o Deus que não quer a morte do pecador, mas que ele se converta e viva. Claro que os honestos ficam engasgados com uma parábola assim. Bandidos sendo elogiados, como é que fica a moral social? Ouça um comentário de Thomas Keating. O objetivo principal da parábola emerge com absoluta clareza. O esquema social da época está sendo abandonado e o reino de Deus não está mais no templo. O sagrado está fora e o profano pode estar dentro. A atividade do reino de Deus mudou-se dos recintos sagrados do templo para a área profana do mundo secular lá fora. O fariseu representa bem a piedade do templo e o publicano representa bem o mundo secular. O lugar sagrado não é mais o lugar do sagrado. O sagrado foi transferido para a vida cotidiana. É incômoda, como tantas outras parábolas de Jesus, esta que também deve nos convidar a rever a nossa visão do Evangelho. Somos pobres devedores. Algum bem em nós existe? É fruto da graça de Deus. Não merecemos nada. Ao contrário, precisamos contar sempre e, acima de tudo, com a misericórdia de Deus. Afinal, a segunda narrativa da Paixão de Cristo, quem inaugurou o paraíso foi simplesmente um ladrão. Foi esse bandido que escutou de Jesus, cravado na cruz. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. A palavra de Deus é uma luz para o nosso caminho.